Fala fera, vamos responder esse primeiro questionário sobre processos de eletrização e força elétrica, tá? Então esse primeiro problema, ele diz que um corpo inicialmente neutro, tá, é eletrizado com carga de 32 microcoulombs, tá? 32 microcoulombs é a carga com que ele foi eletrizado. Aí ele vai perguntar para a gente qual o número de elétrons que foram retirados do corpo para que ele fique eletrizado com essa quantidade de carga. Então eu começo chamando a atenção a esse micro, tá? Esse mizinho aqui, ó. Ele tem um valor, ele representa uma potência de 10 que vale 10 elevado a menos 6, ok? Então na verdade eu tenho uma quantidade de carga que é igual a 32 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Sabe-se que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a quantidade de carga que um único elétron possui, ou um único próton, né? A diferença é que o elétron tem uma carga negativa e o próton positiva. Para a gente saber o número de elétrons, né? Esse número n aqui, que ele quer saber, a gente vai usar a formulinha do Q, Q igual a n vezes E, que é a fórmula que nos mostra a quantidade de carga, é o produto de elétrons em excesso ou em falta, nesse caso é em falta, porque a quantidade de carga é positiva, vezes a carga elementar. Então esse corpo, ele vai ter uma quantidade de carga aqui de 32 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero saber a quantidade de elétrons em excesso ou em falta, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então a gente vai passar um para um lado, o outro para o outro. Então eu vou ficar com 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, esse número que multiplica na direita, na esquerda ele divide, 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a n. Vou dividir 32 por 1,6, vai dar 20, certo? Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, essa subtração vai ficar menos 6 menos 19. Isso vai ser igual a menos 6, menos com menos é mais 19, e menos 6 mais 19 é igual a 13, tá? Então vai ficar aqui 10 elevado a 13, igual a n. Ok, pessoal, só que não tem essa resposta aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 20, vou pegar essa vírgula e vou voltar uma casa, certo? Como o número vai perder uma casa decimal, o expoente vai ganhar uma unidade. Então eu vou ter que n é igual a 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons, tá? Esse é o valor do n, ok? Que é esse valor aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 14. Esse valor daqui, ok? Beleza, vamos fazer o próximo problema agora. Nesse outro problema, eu tenho duas esferas A e B metálicas idênticas, carregadas com cargas respectivamente iguais a 16 e 4 microcoulombs. Então eu vou colocar cores diferentes aqui, ó. A esfera A está carregada com 16 microcoulombs. A esfera B está carregada
com 4 microcoulombs. E uma terceira esfera C, metálica, idêntica às anteriores, está descarregada. Ok? Coloca-se C em contato com A. Em seguida, esse contato é desfeito e a esfera C é colocada em contato com B. Supondo que não haja troca de cargas elétricas com o meio exterior, ele quer saber qual é a carga final de C. Então, o primeiro procedimento que é feito aqui, ó, primeiro procedimento é ele colocar C em contato com A. C em contato com A, tá? Então, eu vou colocar a esfera C em contato com a esfera A. Aí eles vão trocar elétrons, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a nova quantidade de carga de C vai ser igual à nova quantidade de carga de A. E essa nova quantidade de carga vai ser uma média aritmética entre as cargas que eles tinham antes. Quais eram as cargas que eles tinham antes? O C estava descarregado, então é 0. E o A, que é o vermelhinho aqui, ó, tinha 16 microcoulombs. 16 microcoulombs. Dividido por 2, porque são duas esferas. Beleza? Então, a nova quantidade de carga do C vai ser 8 microcoulombs, né? Porque 0 mais 16 é 16 e 16 dividido por 2 é 8. E a nova quantidade de carga do A vai ser também 8 microcoulombs. Agora, num segundo procedimento, ele vai tocar a nova esfera C, essa que saiu desse processo, com a esfera B, que não foi utilizada ainda. Ok? Ó, em seguida, ela é colocada em contato com B. Então, a nova quantidade de carga C, que eu vou chamar de Q duas linhas, né? Q' é a nova C, e no segundo processo é Q duas linhas. Vai ser igual à nova quantidade de carga do B, que eu vou chamar de Q', porque ele não foi usado ainda. E vai ser uma média, também uma média, entre a quantidade de carga dessas duas esferas. Note que o C já tem 8, né? Ele não tinha nada, entrou em contato com A, ficou com 8. E agora ele vai entrar em contato com B, que tem 4. Tudo isso dividido por 2. Então, a mais nova quantidade de carga de C vai ser 8 mais 4 é 12, dividido por 2 são 6 microcoulombs. E a nova quantidade de carga de B também é 6 microcoulombs. Isso quer dizer, pessoal, que no final, depois de todos os processos realizados, eu posso dizer que o A vai ficar com 8 microcoulombs, que o B vai ficar com 6 microcoulombs e que o C vai ficar com 6 microcoulombs. Isso depois de todos os processos. Como ele está perguntando aqui, ó, a carga final de C, ó, é isso aqui que ele está perguntando, a carga final de C, a carga final de C é 6 microcoulombs. Tá joia? Que é essa letrinha daqui. Ok? Beleza, tá respondido aí o segundo. Qualquer dúvida, pessoal, volta o vídeo, vê numa velocidade diferente, se organize aí, tá? Vou fazer outra. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas com cargas elétricas de 3 microcoulombs, ó, igualmente carregadas, são duas cargas, né? Com carga de 3 microcoulombs. Estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 metros, ou 3 centímetros. A constante eletrostática no vácuo
é 9 vezes 10 a nona. E a pergunta do problema é: qual é a força eletrostática, né, a força elétrica que age entre essas duas esferas, beleza? Bom, pessoal, por elas estarem igualmente carregadas, né, com cargas de mesmo sinal, ó, vou colocar aqui, ó, as duas são positivas, né? As duas estão eletrizadas com 3 microcoulombs positivo. Isso quer dizer que vai haver entre elas, ó, uma repulsão, tá? Cargas eletrizadas com o mesmo sinal se repelem. Então já sei aqui que é uma repulsão, ok? Repulsão. Tá joia? Então, ou vai ser essa, ou essa, ou essa. Tá joia? Atração, você já sabe que não é, tá? Não é atração, não é atração. Muito bem. Então, falta descobrir a intensidade, né? Se é 27, se é 81 ou 90 newtons. Mas a gente já sabe que é repulsão. Para calcular a intensidade, aí a gente vai para a lei de Coulomb. A força elétrica, tá? O módulo da força elétrica, né? É igual a K vezes a primeira carga, que eu vou chamar de Q1, você poderia chamar de QA, QX, sei lá. A segunda carga, que eu vou chamar de Q2, dividido pelo quadrado da distância que os separa. Essa constante K é 9 vezes 10 a nona. Vou colocar aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. As duas cargas são 3 microcoulombs. Eu já falei para vocês que o micro, né, esse mizinho que vem antes da unidade, ele vale 10 a menos 6, ok? 10 a menos 6. Então aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Por que duas vezes? Porque são duas cargas, tá? Essa vale 3 e essa vale 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso, pessoal, dividido pelo quadrado da distância. Só que essa distância aqui, de 3 centímetros, eu vou transformar para metro. 3 centímetros transformado para metro tem duas maneiras. Ou você divide por 100, que vai dar 0,03, ou você já multiplica por 10 a menos 2, que é a mesma coisa. Então, transformar centímetro para metro é só você multiplicar por 3 por 10 a menos 2. Então, eu tenho aqui 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, beleza? Então, essa força aqui, ó, essa força é igual 3 ao quadrado, pessoal. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 dividido por 9 é 1. Já ajudou, né? 3 ao quadrado é 9. E 9 dividido por 9 é 1. Aí vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Aqui no numerador vai ficar um produto de potência de mesma base. Então, vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Eu conservo a base 10 e somo todos os expoentes. 9 menos 6 é 3. 3 menos 6 é menos 3. Ficou menos, pessoal, porque 9 mais menos 6 é 9 menos 6, que é 3. 3 mais menos 6 é 3 menos 6, que é menos 3. Ok? Agora, vamos para o denominador. Tem que prestar atenção que o 3 você já dividiu, né? 9 por 9, sobrou 10 a menos 2 ao quadrado. Quando você tem potência de potência, ou seja, um número que tem um expoente elevado a outro expoente, você multiplica esses expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, essa força aqui, pessoal, ela vai ter uma intensidade de 9 vezes 10, ó, 9, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Aí aqui em cima, pessoal, vai ficar menos 3, menos
menos 4. Só que menos com menos dá mais. Então, menos 3 mais 4 é 1. 9 vezes 10 elevado a 1 é 90. Ah, então já tem resposta, né? Então, é uma força de repulsão de intensidade, né? 90 newtons. De intensidade, 90 newtons. Beleza? Então, tá respondido aí. Essa é a intensidade. A repulsão é porque elas têm o mesmo sinal, né? Tá dito ali no texto. Elas são igualmente carregadas. Ok? Vamos fazer outro problema agora. Bom, vamos fazer esse novo problema aqui, ó. 3 pequenos corpos A, B e C. Temos 3 corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas. Ou seja, os 3 têm a mesma carga. Eu vou chamar A. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O A vai ter um QA. Um Q. Desculpe. O B vai ter carga Q. E o C vai ter carga Q. Todo mundo com carga idêntica. Estão dispostos como mostra essa figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B, força que A exerce em B é meio newton. E eu quero que você me diga quanto que é a força elétrica resultante. Força elétrica resultante é o que a gente vai tentar descobrir nesse problema, tá? Ele quer a força elétrica resultante no C. Força elétrica resultante no C. Então, o A, tá certo? Ele vai fazer, como eles têm cargas idênticas, ele vai fazer uma força de repulsão no C. Deixa eu botar isso aqui para trás. O A vai fazer uma força de repulsão no C, ó. Vai empurrar o C para longe dele. O B, que tem carga idêntica também vai fazer uma força de repulsão no C. Então, ó, aqui de azulzinho eu tenho a força que o A exerce em C, e de verdinho eu tenho a força que o B exerce em C. Para achar a força resultante, eu vou ter que somar esses dois caras. A força resultante é o FAC mais o FBC. Então, eu vou ter que calcular o FAC, calcular o FBC e depois somar. Então, vamos lá. O FAC, lembrando, de modo geral, F é igual a K vezes o primeiro Q vezes o segundo Q dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Então, o FAC vai ser igual a K, ele não disse quanto é, vezes Q, ele não disse quanto é, vezes Q, repito, ele não disse quanto é, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância, pessoal, é a distância do A até o C, que dá 0,4 mais 0,1 vai ser 0,5 ao quadrado. Então, eu vou parar por aqui, pessoal, porque eu não tenho K, não tenho um Q nem o outro. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a força que o B faz no C, o verdinho. Também é igual a K. As cargas são Q e Q também. Só que a distância do B para o C é 0,1. Então, 0,1 ao quadrado. Tá bom? Eu não tenho de novo KQQ, eu não tenho. Então, eu vou tentar calcular aqui fora esse KQQ. Por quê? Porque eu sei que a força que o A exerce em B é meio. Então, eu vou escrever a força que o A exerce em B também é igual a K
A e B tem carga Q. Então, Q vezes Q. E a distância de A para B é 0,4. 0,4 ao quadrado. Essa força que o A exerce em B é 0,5. KQQ, vou repetir. KQQ. E 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Meios pelos extremos, eu tenho KQQ, que é meio vezes 0,16. Então, 0,16 vezes 0,5 é 0,08. Então, pessoal, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui e vou substituir aqui. Porque KQQ eu já sei que é 0,08. Então, a gente vai conseguir agora facilmente achar a força de A em C, que é o KQQ, 0,08, dividido por 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. E 0,8 dividido por 0,25 é 0,32. Beleza. Agora vamos achar a força que o B faz no C. Força que o B faz no C. O KQQ é 0,08 e aqui eu tenho 0,1 ao quadrado, que é 0,01. E aí, a força que B exerce em C, 0,08 dividido por 0,01 é 8. Então, gente, com o valor da força A e o valor da força B, eu agora posso achar a minha força resultante. A força resultante vai ser igual a 0,32 mais 8. A força resultante em módulo, né? É igual a 8,32 newtons. Que é essa letrinha daqui, ó. Beleza? Então, tá aí o probleminha para vocês. Vamos fazer outro. Nós temos três cargas pontiformes, Q1, Q2 e Q3, tá? Estão marcadas aqui. Q1, Q2, calma. Q2 e Q3, cada uma em um vértice de um triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Qual a intensidade da força resultante sobre a carga Q3? Considere K igual a 9 vezes 10 a nona. Então, eu quero, pessoal, a força resultante sobre a carga Q3. Então, eu vou tentar desenhar um triângulo aqui. Tá? Esse triângulo é equilátero. Não tá a coisa mais bonita do mundo, mas vocês entenderam. Aqui embaixo, nesses dois pontinhos aqui, ó, eu vou botar Q1 e vou botar Q2. Certo? Lá em cima, eu vou botar o Q3. Muito bem. Pessoal,
observando os sinais, sabendo que o Q1 é positivo, que o Q2 é negativo e que o Q3 é positivo, eu já digo que a força que o 1 exerce em 3 é de repulsão. Então, vamos ter uma força de repulsão aqui, ó. Vou fazer aqui melhor um pouquinho. Aqui nós vamos ter uma força de repulsão. Beleza? Essa é a força que o 1 exerce em 3. Força 1, 3. Depois, o 2 é negativo. Então, ele vai exercer uma força de atração. Essa aqui é a força que o 2 exerce em 3. Esse triângulo, pessoal, ele é equilátero. Isso quer dizer que todos os ângulos são iguais a 60 graus. 60, 60, 60 para a soma dá 180. Ou seja, esse ângulo aqui fora é o que sobra para 180, que é 120 graus. Como esses dois vetores estão formando 120 graus, a força resultante entre eles eu vou resolver pela lei dos cossenos. Essa força resultante vai ter essa direção que eu estou desenhando aqui. Vale a pena você revisar as aulas de vetores, tá? Que eu coloquei para vocês. Vocês têm aí no canal também. Então aqui eu tenho a minha força resultante. Pela lei dos cossenos, pessoal, essa força resultante ao quadrado vai ser igual à primeira força, força 1/3 ao quadrado, mais a outra força, força 2/3 ao quadrado, mais 2 vezes a primeira força, força 1/3, vezes a segunda força, 2/3, vezes o cosseno de 120 graus. Tá joia? Vezes o cosseno de 120 graus. Então vamos lá. Vou ter que calcular a primeira força, vou ter que calcular a segunda força e vou substituir aqui. Perceba, pessoal, que tanto a primeira força quanto a segunda força, né, tanto a carga 1 quanto a carga 2 tem a mesma intensidade, 20 e 20. O que vai mudar é o sinal. E o sinal da carga só tem influência no sentido da força. A intensidade é dada em módulo. E que a distância é a mesma nos dois casos. Esses 5 centímetros, que valem 5 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Transformei para metro. Ou fica 0,05, ou fica 5 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, se é a mesma distância, se é a mesma quantidade de carga, as duas forças vão ter a mesma intensidade. A intensidade da força que 1 exerce em 3 vai ser igual à força que 2 exerce em 3. E essa força, pessoal, que eu vou chamar só de F, e essa força que eu vou chamar só de F, vai ser igual a K, o produto entre as cargas, vou botar Q1, minúsculo, né? Q1 e Q3. Se eu botasse Q2 e Q3, ia dar a mesma coisa, porque Q1 e Q2 vale 20. Dividido por essa distância ao quadrado. Como o triângulo é equilátero, todas as distâncias são iguais. Então agora, substituindo, pessoal, a minha força F é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a primeira carga, que é 20. Se eu botasse a segunda carga, seria 20 também, né? Vezes 10 a menos 6, porque é microcoulombs,
vezes a terceira carga, que é 5. 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso, pessoal, dividido pelo quadrado da distância, que é 5 centímetros. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? 5 centímetros dá 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, fazendo a nossa continha aqui, eu tenho 9 vezes 20 vezes 5, dá 900. 900. Produto de potência de mesma base no numerador, 9 conserva a base 10 e soma os expoentes. 9 menos 6 é 3, 3 menos 6 é menos 3. Tudo isso dividido por 5 ao quadrado, que é 25, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é 10 a menos 4. Então, a minha força, pessoal, é 900 dividido por 25, que é 36, vezes 10 a menos 3, menos 4, né? Porque a gente conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, a força, pessoal, tanto a força 1, 3, quanto a força 2, 3, valem 360 newtons. Lembrando, pessoal, que isso em módulo, tá? Eles têm direções e sentidos diferentes, né? Não necessariamente opostos, mas diferentes. Mas o módulo, ou seja, a intensidade das forças, vale a mesma coisa, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais. Tá joia? Então, eu vou tentar simplificar essa minha força resultante aqui. Veja, a minha força resultante ao quadrado, já que eles são iguais, vai ficar F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, pessoal, é menos meio. Menos meio. Então, eu vou simplificar aqui. Corta 2 com 2, né? 2 dividido por 2 é 1. E vou melhorar a minha conta. Minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais F ao quadrado é 2 vezes F ao quadrado. F vezes F é F ao quadrado. Só que aqui mais com menos é menos. 2F ao quadrado mais F ao quadrado é só F ao quadrado. Para tirar essa raiz, ou para tirar esse quadrado, eu vou colocar uma raiz quadrada aqui, ó. Aí vai ficar a raiz quadrada de F ao quadrado, que é F. Ou seja, a força resultante é a própria força. Então, o módulo da minha força resultante é 360 newtons. Lembrando, isso em módulo, tá? E aí, ó, o módulo dessa força resultante de 360 newtons tá aqui. Ok, pessoal? Então tá aí resolvido mais um probleminha para vocês. Esse é o nosso último probleminha, tá certo? Repito, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Se tiver achando que está muito rápido, dá uma desacelerada. Se achar que está muito devagar, acelera o vídeo aí. Faça no tempo que você tiver mais conforto, ok? O link desse questionário tá aqui na descrição do vídeo, tá? Gostou também? Curte nosso vídeo, né? Compartilha com seus colegas, né? Se inscreve no nosso canal que você vai receber mais questões também, ok? Aquele abraço.